Muito bem. Feita a prece, começa a reunião. O orador está à mesa, ladeado por 2 cooperadores encarnados, que o sustentam na atividade com recursos energéticos, e atrás dele, 2 espíritos fazem a sustentação do outro lado da vida. Em primeiro plano, você nota que algumas pessoas estão na plateia, e nós vamos prestar mais atenção nessa moça que está mais à esquerda do vídeo. A palestra começa e um jato de luz que liga pensamento do espírito que está atrás do orador encarnado e a mente do orador mostra o seguinte: a ideia é passar que existe uma ligação de quem fala na casa espírita com a mentoria. Pode ser o mentor do próprio orador ou alguém mais, que está ali para secundar a fluência das ideias. Mas um detalhe: esse espírito que está por trás disso, que facilita as lembranças do orador, não pode nunca colocar na boca do orador, ou melhor, terá muita dificuldade de o fazer, não deve falar, caso a informação não esteja no conhecimento do orador. Se o orador não conhece uma história que seria muito bom contar naquele momento, mas ele desconhece essa história, ainda que o mentor conheça a história, ele terá muita dificuldade de passar isso. Por quê? É como se nós, não tendo um arquivo no computador, quiséssemos chamá-lo, quiséssemos buscá-lo. Nós não vamos conseguir. Por quê? Porque o arquivo não está lá. Portanto, o orador traz o seu conhecimento, é com este conhecimento que os espíritos trabalham. Claro, pode haver exceções. Às vezes, uma providência, uma visão, uma imagem pode ser mostrada ao orador. A audiência do orador pode ser ativada, de modo a ele falar uma coisa, vendo o que está acontecendo, para ilustrar melhor. Mas isso nem sempre acontece para a maioria dos oradores encarnados aqui. O fato é que a palestra desenrola e, normalmente, nós não imaginamos o que está por trás de uma palestra. Porque na mente daqueles que assistem à palestra, os pensamentos estão sendo trabalhados. As ideias do orador, sendo colocadas, acabam despertando os pensamentos de todos os encarnados. Esta jovem, em primeiro plano, tão logo o orador faz uma referência às atitudes evangélicas, do respeito ao próximo, faz com que a moça lembre imediatamente de um episódio daquele dia, no início do dia, que ocorreu entre ela e sua mãe. Por uma bagatela, uma coisa mínima, ela brigou com a mãe antes de sair para o trabalho. Falou-lhe rispidamente e depois saiu, como a gente costuma dizer, pisando nas tamancas, bateu a porta e deixou a mãe entristecida. Pois, quando o orador fez a referência evangélica, imediatamente ela se lembrou do inconveniente que plantara no coração materno. E ouvindo a palestra e a referência evangélica, propôs a si mesmo, quando chegar em casa: vou pedir desculpas à minha mãe. Estas e outras ocorrências são mais comuns do que a gente imagina. E nós, aqueles que falam em público e aqueles que ouvem aqui na Terra, não têm noção do que está acontecendo perto, portas íntimas adentro da criatura, porque os pensamentos não param. E às vezes a reflexão de 1 minuto é motivação para a mudança de comportamento, que é o que se deseja. A proposta de Jesus é que mudemos o nosso comportamento. Não para sermos bonzinhos, é porque existe uma relação entre comportamento e doença, por exemplo, que nós sabemos hoje pela doutrina espírita. E por isso a advertência de Jesus, toda vez que curava, primeiro uma advertência de que Jesus não curava ninguém, ele propunha a cura, acrescentava recursos, mas a cura só viria se a pessoa se modificasse. Então, ao curar, Jesus sempre dizia: tua vontade te curou. Vá e não erres mais para não te acontecer coisa pior. Ora, que referência é essa? Senão uma de
uma relação de causa e efeito entre comportamento e doença. São os nossos comportamentos que geram as nossas doenças. Voltando um pouco atrás, nós falamos agora há pouco na palavra vontade para ilustrar uma frase de Jesus, mas Jesus usou a palavra fé. E fé, segundo Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma combinação de 3 fatores: vontade, certeza e lucidez. Vontade para desejar fazer, certeza de que vai conseguir e lucidez para escolher os melhores caminhos. Isso está no capítulo, repetindo, 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, essa referência mostra, como eu já falei, uma relação de causa e efeito entre a minha vontade e as minhas doenças, o meu comportamento e as minhas doenças. Muito bem, seguimos em frente agora na história. Marcos e Tonini observam agora, entre o público, uma senhora no centro da cena, cujos pensamentos, pela cor da nuvem que está em torno dela, mostram que ela não está pensando bem. Os espíritos estão observando isso. Na Terra não conseguimos fazer isso, mas lá eles conseguem. Essa senhora está pensando alguma coisa que não é boa e, portanto, esses pensamentos acabam escorrendo para o seu tórax e ela sente uma certa pressão no tórax. E Marcos diz ao Tonini o seguinte: olha, ela gera o próprio desconforto. Mais uma vez a tese de que as nossas doenças têm causa no nosso comportamento. O que pode ser um pensamento, porque o livro não fala o que ela estava pensando de ruim. Mas nós podemos aqui imaginar uma série de situações. Por exemplo, que essa senhora não gosta da nora. Pode acontecer? Pode, e talvez seja mais comum do que a gente imagina. Ela não gosta da nora porque se sente responsável pela felicidade do filho. Ela acha que o filho fez uma má escolha. Ora, se a escolha é dele e ele já é maior de idade, ele que enfrente a situação. Eu não consigo mais, numa idade como essa senhora está, interferir na vida do filho sem prejuízo a mim mesmo. E, portanto, pensando mal da nora, esses pensamentos nocivos acabam se sobrepondo aqui no tórax, junto do órgão, que é o do sentimento, o coração. E essa pressão a faz sentir-se mal. É a primeira vez que ela está indo ao centro espírita, por exemplo, porque alguém lhe falou: se você tomar um passe vai sarar. E de fato, Marcos diz a Tonini que ela vai à sala de passe, vai tomar passe e os espíritos vão remover aquela nuvem escura. Mas, se ela não mudar comportamento, ela vai continuar com esse problema, porque se chegar em casa e voltar a pensar mal da nora, ela vai produzir novamente aquele teor de pensamento, que vai escorrer e vai se concentrar logo acima do órgão do sentimento. Esse desconforto vai permanecer. Ela só vai sarar o dia que ela mudar comportamento, marcando a tese de Jesus, que são os nossos comportamentos que geram as nossas doenças. Portanto, ela vai tomar passe várias vezes e vai melhorar, mas ela é a geradora do próximo desconforto. Se esse desconforto prosseguir, ela pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo, isso não quer dizer que o que eu vou citar seja o caso de todas as pessoas que passam por esse problema. Pode ser que ela tenha e desenvolva nódulos no seio, por exemplo. Se esse problema persistir, é possível que o câncer venha também nessa região. E às vezes em palestra, algum homem levanta a mão: senhor Américo, quer dizer que eu nunca vou ter câncer aqui no tórax, porque eu não tenho seio? Eu respondo: cuidado, porque o órgão de choque pode ser outro. Somos nós que localizamos a energia negativa onde a gente quiser. Por quê? Porque há órgãos de choque por todo o corpo. E às vezes, se na mulher é aqui, nesse caso, no homem pode ser no outro órgão. Mas vamos em frente. Agora a cena mostra 3 pessoas, uma dormindo profundamente, a outra cochilando, e uma terceira, uma senhora, que está piscando pesado. Por que colocamos isso? O livro fala que as pessoas, quando vão a uma casa espírita, nem sempre se comportam atentos
há pelo menos 3 causas identificáveis. Podem existir outras. Aquele senhorzinho mais no fundo, que dorme profundamente, faz um trabalho difícil, um trabalho braçal, chegando à casa espírita, está cansado, o ambiente da casa espírita favorece, a leveza do ambiente, do ponto de vista fluídico, energético, facilita, ele aproveita aqueles instantes e acaba descansando ali mesmo. Já isso não acontece com aquela senhora que está piscando duro. Ela não está prestando atenção direito na palestra, e quando não presta atenção, ela se desinteressa, acaba fechando os olhos muitas vezes, piscando duro, é capaz de dormir. Talvez seja por causa também do orador. O orador às vezes não está agradando. Pode acontecer, não está num dia bom, não está num dia feliz. Mas também ela não exerceu a vontade no sentido de aprender com as lições que são faladas na casa espírita. Todo orador, todo falador da casa espírita tem uma coisa a dizer, tem uma experiência a contar. E, portanto, nós podemos nos utilizar dessas experiências se estivermos atentos. Mas, em primeiro plano, aquele que dorme aí profundamente, esse senhor está sob influência. O espírito que o influencia não gosta que ele vá ao centro. Ele não entrou, está lá do lado de fora. E tem uma nuvenzinha escura aí, né? Um pensamento, como se fosse um jato de pensamento escuro, dirigido a ele, pelo seu amigo, o obsessor, que o aguarda sair do centro. Ele não conseguiu entrar, mas lá do lado de fora, ele hipnotiza à distância o seu companheiro encarnado. Por quê? Há múltiplas explicações. O livro não fala qual é esse caso, mas muitas pessoas dormem numa reunião por influência obsessiva ou por influência perniciosa de espíritos que não puderam entrar e não querem que o seu protegido, entre aspas, se desconecte da sua tomada mental. Porque quase sempre, quando a pessoa entra na casa espírita e enxerga o mundo de outro ângulo, com a outra panorâmica, essas conexões com espíritos necessitados inferiores acabam se desfazendo. E esses espíritos não querem que isso aconteça. Mas prossigamos no nosso centro espírita, visitando as tarefas lá do outro lado. Agora é um senhor cuja tela mental nós não estamos vendo ainda, mas vai aparecer daqui a pouco na sua tela. Tonini está percebendo, com a ajuda de Marcos, que este cavalheiro não está atento à palestra. Ele olha, mas não vê. Não enxerga. Ele está pensando em alguma coisa. Vamos ver o pensamento dele. Ele está pensando nos negócios. Está se vendo na mesa de trabalho, no escritório. Tonini pergunta a Marcos se ele está com algum problema. Ele diz que não. Ele só está preocupado em ganhar dinheiro. Pode ser que esteja visitando pela primeira vez a casa espírita e ainda não atentou para a proposta dos espíritos. Portanto, isso é muito comum na casa. Aquelas pessoas que vão assistir a palestra, mas estão vivendo uma outra realidade nos seus pensamentos.